Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Tite no Flamengo, porque a situação não tem ficado muito positiva para ele, né? Ele que assumiu o clube no ano passado, substituindo o Jorge Sampaoli, teve um fim de Brasileirão bem irregular, que acabou decepcionando muitos torcedores do Flamengo, até porque vários tropeços custaram a possibilidade de ser campeão brasileiro mais uma vez. E aí ele tem agora o início da temporada, as pessoas vão, então deixar ele começar o estadual, trabalhar, agora com reforços o time vai pra frente, né? Tem um campeonato estadual bom, mas é aquela história, né? Estadual é uma coisa, na hora que começar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, a gente vê o que o time veio para essa temporada. E até agora não é nada satisfatório o desempenho do Flamengo, né? Derrota de 2-0 pro Botafogo, aquele desempenho sofrível contra o Atlético Goianiense também, nada satisfatório. E assim, né, o time na Libertadores não está bem, 4 pontos em 3 rodadas. E agora na Copa do Brasil, estreando contra o Amazonas, um jogo bem ruim, né? Vitória acontece 1-0, mas 1-0 contra um time de segunda divisão não é lá o resultado que o torcedor gostaria de ver. Eu acho que o resultado, às vezes, nem é o problema. Às vezes o problema é a forma que o resultado é construído. Tem o lance do gol do Pedro, né, que é o cruzamento na área. Ele cabeceia, vence a defesa do Amazonas e consegue o gol. E é só isso que o time sabe fazer, né? Nada é pelo meio do campo, é tudo pelos lados, né? E é sempre no cruzamento, no chuveirinho. E as alterações do Tite no segundo tempo não foram as mais inteligentes, né? Todo mundo tá querendo ver o Gabigol em campo, mas ao invés de tirar o centroavante, o Pedro, para colocar o Gabigol, sei lá, para mudar o perfil do ataque, ele tirou o De La Cruz, né? Que é o meio-campista mais criativo que o Flamengo tinha em campo. E assim, o time que já não estava criando muita coisa passou a criar absolutamente nada. E assim, as substituições, Luiz Araújo entrou mal. Então você vê que a leitura de jogo do Tite não foi boa e ele não foi capaz de mudar a natureza que a partida se apresentava. Então assim, 1-0 é um resultado no Maracanã e agora eles vão para Manaus com apenas um gol de vantagem. E assim, não sabemos como os jogadores do Flamengo vão se comportar lá no clima de Manaus, né? E há muitas críticas do torcedor do Flamengo na falta de qualidade tática no ataque. Isso já é um problema histórico do Tite, isso aconteceu na seleção brasileira e acontece agora no Flamengo. E também a maneira que ele vem lidando com essa questão de poupar jogadores para certos pontos da temporada, né? O técnico fala da metodologia, do fato que ele não pode passar a linha fisicamente com seus atletas. Eu entendo completamente isso. O calendário brasileiro, ele é muito desgastante, né? Tipo, além do estadual, agora você tem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, é quase assim, jogo no domingo ou sábado, aí terça, quarta e quinta, às vezes sempre vai ter um joguinho no meio de semana, aí jogo no fim de semana também. É difícil pro cara treinar e é difícil pro cara fazer as rotações, mas ele é privilegiado de ter um elenco bom, um elenco que tem condição de fazer boas rotações. E assim, o timing de fazer a rotação, de você fazer ali essa questão da preservação física é ruim. Ele faz um time muito ruim disso porque ele preserva, por exemplo, contra o Palmeiras. Olha, essa situação foi inacreditável. Ele poupa contra o Palmeiras no Brasileirão, aí o jogo acaba num empate, né? Aí ele vai poupar de novo na Libertadores contra o Bolívar, que o jogo é na altitude, acaba perdendo o jogo, né? E depois vai enfrentar com todo mundo descansado o Botafogo e perde. Então, assim, se é para ele preservar, se é para ele manter os jogadores inteiros fisicamente, na hora de usar eles têm que estar muito bem mesmo, né? Porque se for desse jeito, se for preservando e o time não está conseguindo resultados, então é uma metodologia falha. Então, assim, eu vejo que o Tite, ele tá tentando colocar muito assim o preceito acima das necessidades do elenco, né? Isso é um problema de muitos técnicos que às vezes têm uma ideia na cabeça e eles não tiram a custo nenhum, entende? Não adianta você tentar falar, convencer o cara que ele não vai aceitar. E assim, isso pra mim já fez muito trabalho naufragar. A gente tá vendo lá, por exemplo, o Brighton do De Zerbi, né? O De Zerbi é um técnico que assim, só vê o futebol de uma forma, no ataque, não gosta de fazer um time que é reativo, às vezes é só propondo o jogo. E assim, o time não tá ganhando tantos jogos nessa temporada. A gente vê ali que o time é muito frágil defensivamente e o cara não muda. O Bielsa é a mesma coisa. Esse era o grande erro do Jorge Sampaoli. O Sampaoli não muda a metodologia, a visão dele de futebol. Ele continua na teimosia dele. E o Tite, quando ele fica muito abraçado a essas ideias, né, e não entende que às vezes os jogadores precisam de sequência e que tem jogos que você não pode ficar poupando demais, né? Você tem que
que fazer isso da maneira mais adequada, entende? Se quando você vê que realmente o jogador está precisando de descanso, né? Aí sim, ok, você faz a rotação. Eu acho que, por exemplo, um técnico que vem trabalhando melhor essa ideia de rotação do que o Tite é o Gabriel Milito, o técnico do Atlético Mineiro. Ele não preservou nos clássicos, na Libertadores, mas ele esperou um momento, por exemplo, vai enfrentar o Cuiabá, eu vou preservar aqui alguns jogadores, vou fazer uma improvisação ali, entende, né, com o que ele pode fazer no elenco, e funcionou, entende? Ele esperou o momento certo para fazer o time ali, uma rotação, para preservar alguns jogadores, então assim, o Tite não está sabendo fazer isso da maneira adequada, e isso obviamente gera mais críticas, mas o problema principal é, assim, acho que é o que faz tudo falhar, é a falta de qualidade na hora de treinar o ataque. Assim, o Tite nunca foi um gênio ofensivo, também não acho que ele era um idiota ofensivo, tá? Tipo assim, não consegue treinar nada no ataque, já chegou a fazer bons ataques, mas assim, já tem um tempo que ele tem o melhor ataque dele no Brasileirão, aquele que marcou 71 gols na melhor campanha dele do Corinthians. Desde então, os ataques dele não vêm melhorando porque isso não foi algo que ele conseguiu evoluir taticamente, entende? Ele nunca conseguiu trabalhar melhor esse lado ofensivo. Isso foi o calvário da seleção brasileira, tanto na Copa contra a Bélgica quanto a Croácia. Não conseguiu superar blocos baixos defensivos. E assim, todo time que está jogando bloco baixo contra o Flamengo está incomodando, né? O Tite tem muita dificuldade de organizar ataque para furar os blocos baixos, os ataques não têm velocidade o suficiente, né? Tipo, a armação é lenta demais e muito mal construída, então esse é o desafio que ele vai ter que superar e vamos ver que tipo de sucesso ele vai ter. Mas uma coisa é certa, né? Ele não pode reclamar da falta de peças, né? Ele tem a Arrascaeta, ele tem De La Cruz, ele tem ali o Pedro, o Bruno Henrique, tem muitos jogadores de talento ali. Se esse ataque não está rendendo bem, isso tem mais, para meu ver, dedo de tática mal feita do que propriamente dos jogadores, né? A gente pode até criticar os jogadores, né? Muitos deles estão acomodados, né? Mas a verdade é que o técnico também tem relação com os problemas que o time tem em campo. E assim, fica aquela dúvida, né? O Marcos Braz não é um cara de muita criatividade, né? Quem que ele contrataria para substituir o Tite em uma eventual saída do técnico brasileiro? Porque isso, para mim, é um grande mistério, né? Porque ele, na meu ver, queimou muitos trabalhos, né, na tentativa de criar um novo Jorge Jesus. Está muito claro que o Tite não é o Jorge Jesus. Tem gente que tentou vender o Tite como se fosse melhor. Porque sempre tem aquela tentativa de tentar reduzir o que o Jorge Jesus fez aqui, né? E aí tem gente falando que o Tite era melhor que o Jorge Jesus. A gente vê que não é verdade, né? Tipo, o Jorge Jesus, em termos de técnico para trabalhar o ataque, é muito, muito superior ao Tite. Agora, a questão é, quem que vai contratar nesse mercado aí para substituir o Tite? Não tem muitas opções e não é como se o Braz fosse um cara que vê o mercado de maneira científica, um cara que está olhando ali cada detalhe, pensando no encaixe tático. Se fosse desse jeito, ele não trocava o Dorival pelo Vitor Pereira, mas ele trocou. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, se o Tite vai conseguir dar a volta por cima. Peças para isso ele tem, mas no momento ele está vendo a pior situação dele no Flamengo, com o time não jogando bem, com resultados e desempenhos nada agradáveis. E a torcida, obviamente, depois do que aconteceu de 2019 para frente, com um sarrafo muito alto para os técnicos. Então, eles não vão se contentar com pouco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.